Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja. Amém. Saudamos todos os internautas nos 4 cantos da terra. E estamos orando a Deus para que esse canal venha crescer muito mais, abençoar muito mais vidas. Então vai depender da sua ajuda. Clica aí naquele letreiro grande aí, se inscrever, plá, aplica o dedão seu aí, ungido pelo Espírito Santo, e faça esse canal crescer, que você estará junto conosco, irmão, propagando a palavra de Deus para o mundo inteiro. Sabe o que vai acontecer? Naquele dia eu com essa classe vai receber galardões lá no céu, e você também vai receber galardões, porque ajudou o grupo, participou do grupo Semeando em Deus. Então, mesmo distante, você pode estar em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, na África, em qualquer lugar do mundo, sei lá, Japão, aonde você estiver. Clica aí nesse canal, nos ajuda a pregar a palavra de Deus, tá bom? Hoje é mais um estudo maravilhoso. Irmãos, Manailton se aproxima aqui, ó. O nome do estudo hoje é Sede por Deus. Como é o nome do estudo, igreja? Vocês podem falar. Sede por Deus. Sede por Deus. Irmão, o que será isso, hein? Nós vamos já descobrir o que é sede por Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 63. Davi anela pela presença de Deus. Quer dizer, Davi deseja a presença de Deus. Amém? Amém, Jesus. Davi anela pela presença de Deus. Nos diz assim o texto sagrado. Esse é um texto que o rei Davi escreveu, viu, irmão? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Amém? Amém. Irmãos, nós temos hoje mais um estudo maravilhoso, amém? Irmãos, olha, eu gostaria, sabe qual é o desejo meu e do Espírito Santo? Era que toda classe, que toda igreja estivesse aqui. Por quê? Porque a importância de um momento desse, irmão, é muito grande, pelo menos para mim é. E eu creio que para vocês também. Se não fosse, vocês não estariam aqui. Então, irmão, muitas vezes, irmão Socorro, a gente se torna até chato, que as pessoas pensam que a gente está jogando indireta. Não, eu não estou citando o nome de ninguém. Eu não estou falando o nome de ninguém. Mas você que deixa de vir para um estudo desse, meu irmão, você deixa de aprender muita coisa. Você fala pelas suas obras o que você é em Deus. Você fala por si próprio, sem esforço com as coisas de Deus, sem sede de Deus, sem interesse por conhecimento da palavra. Não sou eu quem digo isso, é as suas obras quem diz. Quinta-feira estava chovendo, aí muitos não podiam vir, mas hoje está chovendo, igreja? Sim ou não? Não. Então, irmãos, me desculpe, mas você está perdendo uma grande chance. Você pode até me achar chato, eu não estou citando o seu nome não, mas se você estiver errado, você está incluso. Se estiver errado, cai na armadilha de Deus, no negocinho que ele montou. Então era você estar aqui para aprender. Eu não sei se é porque eu tenho paixão por escritura, e eu queria que todo mundo tivesse, mas fazer o quê? A minha alma tem sede de Deus. Quem falou isso foi o rei Davi. Davi não, é como a gente costuma brincar, A gente costuma fazer brincadeiras. Davi não era ninguém, não. Era só o maior rei de Israel. Não era ninguém, não. Era só o maior guerreiro que se levantou em Israel. Era só o maior músico de Israel. Você sabia que Davi, além de cantar bem, ele fazia instrumentos músicos para louvar o Senhor? Era feitor de instrumentos músicos.
Ele não só escrevia salmo, não. Ele fazia instrumentos também para louvar o Senhor. Era um engenheiro da música. Você sabia disso? O homem era completo. Completo. Neto já chegou detonando aqui e disse assim, o salmista Davi compôs 73 salmos, quase a maioria dos salmos, irmão. 150 salmos, quase a maioria dos salmos. Por que Davi compôs mais do que os outros? É classe. Vocês falam já, olha a regra que eu falei, falando daquele tumulto. Porque, irmão, quem dá mais, irmão Socorro, é quem recebe mais. Ou não é assim? Quem dá mais é quem conhece mais. É quem recebeu mais do Senhor. Por isso, classe, igreja, amada de Cristo, receber mais do Senhor, muitas pessoas pensam que é status, que é vantagem. Muito pelo contrário, é responsabilidade maior. Está entendendo como é o negócio? Porque conhece mais. E além de conhecer mais, ainda tem o dever de ensinar quem não conhece. Ainda tem o dever de conduzir certo aquele que está no caminho errado. É por isso que Paula, até rimou, escrevendo na igreja de Roma, no capítulo 12, ele diz assim, se o dom é de ensinar, haja dedicação. Porque, irmão, ensinar, irmão Socorro, não é fácil, não. Pregar é fácil? Não, não tem nada fácil, não. Cantar é fácil? Não, não tem nada fácil, não. Tudo depende do Espírito Santo. Mas quando depende de ensinar, aí envolve pesquisa. Aí tua mente tem que trabalhar mais. Aí você tem que descobrir detalhes da palavra. Porque ensinar é diferente de pregar. É diferente de cantar. É diferente de dons espirituais. Precisa de um aprofundamento maior na palavra de Deus. Por isso que Paulo, a igreja de Roma, diz, olha, se o teu dom é de ensinar, haja dedicação, meu amigo. Ele está dizendo, vai comer Bíblia, viu? Queima tuas pálpebras na palavra de Deus. Se dedica a aprender realmente sobre o Senhor. Gasta tempo no estudo, na leitura do livro sagrado. Né, irmão? Porque ensino, irmão, o sinônimo de ensino é o quê? Dedicação. Não é isso, irmão Socorro? Dedicação. Quando um professor de uma escola secular, ensino fundamental, médio ou faculdade, não importa, ele vai para uma sala de aula, você acha, Nailton, que ele pode chegar lá despreparado? Não. Não. Ele vai ensinar naquele dia sobre ciência, sobre biologia, sobre química. Seja lá qual for a área que ele for ensinar. Irmão, se ele chegar despreparado, eu estou falando no estudo secular, se ele chegar despreparado, a primeira coisa que pode acontecer, ele não ter nada para passar para o povo. A segunda, pode ter um aluno mais preparado do que ele e envergonhar o professor. Você está entendendo? É por isso que Jesus andava turbinado na palavra de Deus. É por isso que Jesus tinha a palavra na ponta da língua. Quando alguém dizia Jesus, ele pá, a palavra. Preparado. Paulo. Se mexesse com Paulo, irmão, estava frito e assado. Porque Paulo estava cheio da palavra. Pedro, cheio da palavra. Homens preparados a qualquer hora que precisasse. O Neto falou nessa semana, acho que foi no grupo, achei muito interessante. Jesus era completo, porque ele era poderoso em palavras e em obras. Eu achei bonito aquilo que tu falou. Eu sou um computador para guardar as coisas. Não fala não que fica aqui, ó. Jesus era completo, classe, porque ele tinha palavras e tinha obras. Quem foi que disse que o evangelho é só palavra? Quem foi que disse que o evangelho é só poder espiritual? Tem igreja que tem dons espirituais, acontece milagres, tal, mas não tem a palavra. Mas tem igreja também que tem só a palavra e não tem milagre, não tem dons espirituais. Está também errado. Tem que ter os dois para haver equilíbrio na balança espiritual de Deus.
Deixa eu perguntar para a classe, não é de forma única ainda não. Jesus tinha poder na palavra e em sinais, igreja, sim ou não? Sim. Paulo era poderoso em palavras e obras, sim ou não? Sim. Pedro era poderoso em palavras e obras, sim ou não? Sim. Então a igreja de Deus tem que ser completa. Se o cara, eu já falei para vocês lá no templo, se o cara tiver só letra, ele fica formal. Sabe? Aquela coisa formal, técnica. Parece um boneco de gesso, de colarinho, com a gravata, falando. Ele fica formal. A mente cheia de letrinha, mas o coração frio. Se o cara tem só poder espiritual, dons espirituais, e não tem a palavra, ele se torna um menino fanático. Está entendendo como é que é? Se tiver só poder de Deus, só dons espirituais, pode gerar fanatismo. Se tiver só letra, certamente vai gerar formalismo. Então tem que ter os dois. Tem que ter os dois. E para adquirir os dois, não é, olha a minha cabeça hoje, o Espírito Santo é cheio de revelação. Não é os dons espirituais que traz poder à palavra. É a palavra que traz os dons espirituais à tona e os faz poderosos no meio da igreja, irmão. Quem é que revela os dons espirituais? É a palavra ou os dons por conta própria? É a palavra. Está entendendo? Eu misturei alguma coisa aqui? Não. Eu disse alguma coisa errada? Não é os dons espirituais que revela a palavra, mas é a palavra que revela os dons espirituais, sim ou não? Sim. É a palavra que diz, se você buscar os dons de curar, você encontra, é assim ou não é? Sim. É a palavra que diz, tem dom de maravilha, de milagre para você, não é assim? Sim. Aí você vai buscar e Deus dá. É a palavra que diz, se você buscar, Deus dá para você variedade de línguas, sim ou não? Sim. Então toda a base da igreja verdadeira está onde, irmão? Na palavra. Na palavra. É a mesma coisa, Nailton, de eu construir uma casa dessa bem aqui, ó. Sem as paredes, as telhas, muito bonito. Essa aqui para mim é um palácio. Mas se não tiver o alicerce, na primeira chuva ela cai, meu irmão. No primeiro nem precisa nem de chuva, não. Basta um vento. Pá! Porque tudo que não tem alicerce, irmão, é frágil. Tanto no mundo espiritual, como no mundo matéria física. Vocês concordam comigo? Sim. Crente que não tem alicerce espiritual, a primeira tribulação ele larga Jesus. Primeiro levante de Satanás, ele disse, onde é que está meu Deus? Que eu adoro a Ele, que eu sirvo a Ele com fidelidade. É por isso que nós precisamos de alicerce espiritual. E o alicerce espiritual, irmão, está onde, irmão? Palavra. Na palavra. Levanta a palavra só para mostrar a palavra. Não fala nada agora. Segue as minhas ordens, capitão. Está entendendo, irmão? Então tudo depende da palavra. Irmão, então por que eu digo que o culto mais importante é o culto de ensino? Vocês concordam comigo, igreja? Amém, eu concordo. Eu sempre amei culto de ensino. Paula também, não era, Paulo? Sempre. Quem dava escola dominical lá no trabalho de mocidade em Valença era nós, não era, Paula? Aí, irmão, o culto melhor que eu ia, mais feliz. Claro, todo culto é bom. Não vai falar de Deus? Eu não vou operar? Todo culto é maravilhoso. Mas quando se trata da palavra, irmão, é especial. Você vai conhecer Deus de forma profunda, meu irmão. Dia de domingo, quando eu botava a minha roupinha lá de marinheiro, minha roupinha branca que eu ia para a igreja, aí a primeira coisa que eu acordava era pensando, roupinha branca de marinheiro é brincadeira. A primeira coisa que eu estava pensando, domingo, escola dominical. Ficar na minha cabeça a semana toda, escola dominical, escola dominical. Por quê? Porque eu sabia que quando eu chegasse lá, eu ia aprender a palavra de Deus profundamente. Profundamente. Agora vamos lá. Isso aqui é um esboço, viu? Filma o esboço. Está filmado. O esboço está voando. Davi foi um homem que Deus escolheu, sim ou não, igreja? Sim. Agora, olha o grande detalhe que já começa aqui. Não foi que Davi que se escolheu, nem foi escolhido pelos homens. Foi Deus quem os escolheu. Tem homens que eles próprios se escolhem.
Aí começa a chibar, tá agora. O Espírito Santo está mandando, é agora mesmo. Preste atenção na taca do Espírito Santo. Taca no bom sentido, que ninguém está aqui para atacar ninguém. Mas tem homens que eles fazem o seu próprio ministério. Tem homens, Nailton, que auto se intitula pastor, sem ninguém nunca ter colocado as mãos sobre ele pelo presbitério e orado por eles. Tem homens que levantam a igreja do nada e dizem, a partir de hoje eu sou apóstolo. Mas a igreja nunca orou por ele, consagrando ele apóstolo. Ele se fez obreiro. Ele se auto-intitulou. Então a diferença de Davi, pessoal, é porque foi Deus quem escolheu Davi. Não foi ele quem fez a sua própria escolha. E o outro detalhe da história é que não foi homens também que escolheu o rei Davi. Deixa a irmã Socorro chegar, que ela não pode perder essa não. Se ela perder essa, ela só não vai perder o céu, mas vai perder uma banda da revelação do céu. Tem homens que Deus escolhe, tem homens que se escolhem a si próprio e tem homens que é escolhido por homem. Presta atenção. Tem homens que Deus escolhe. Tem homens que eles próprios se escolhem sem ter chamada, se apresentam sem ter chamada. E tem outros que são homens que chamam. Não tem nada de chamada por Deus. O cara é bem de vida. O cara dá uma boa grana para a igreja. O cara prega bem. O cara tem curso um anel de doutor tal. Chama você, obreiro. Bota para dirigir a igreja. O cara não tem chamada de nada. Mas o homem o escolheu para uma obra sem Deus ter falado nada. Você sabe o que acontecia nas convenções antigamente? As convenções, vai ter convenção de obreiros. Você já ouviu isso, né? Nas Assembleias de Deus. A igreja, os obreiros todos ficavam orando um mês, jejuando um mês, para quando a convenção acontecesse, Deus dizia, pelo Espírito Santo, usando homens, claro. Esse aqui é diácono, esse aqui vai ser pastor, esse aqui vai dirigir igreja em cidade tal. Está entendendo, irmão? Os homens ficavam, irmão Socorro, se consagrando a Deus. Não era assim na igreja primitiva? Eles só iam para tal lugar quando o Espírito Santo, Paulo e Barnabé foi para tal lugar. Quem enviou? A igreja dizia, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo? Foi. Então o de bom, o de ruim que acontecer lá, o Espírito Santo se responsabiliza. Quando é o Espírito Santo. Então, irmão, antigamente nas convenções das igrejas, eles ficavam orando, jejuando, para saber realmente quem ia ser consagrado a pastor, missionária, quem ia para África, Japão, sei lá, fazer qualquer tipo de obra na obra. Por quê? Porque eles precisavam ouvir a voz do Espírito Santo. No coração, na mente, o Espírito Santo falar num sonho, numa visão. Sabe por quê? Porque a pior coisa que existe, igreja, classe, é você colocar um homem para fazer a obra no lugar errado. É você colocar um cara para ser pastor quando ele não foi chamado para pastor. É você levantar um cara para ser um missionário quando ele não tem chamada para fazer isso. É você levantar alguém como cantor oficial da igreja e dizer, viaja pelo Brasil e pelo mundo, quando ele não foi chamado para cantar. Vocês nem sabem o bolo, o problema que isso dá lá na frente. No início, Nailton, tudo pode parecer um mar de rosa, porque no início tudo não parece um mar de rosa, mas é lá na frente que a bomba estoura. Porque não é a chamada inicial quem vai dizer quem é quem. É a caminhada com Deus que vai dizer se o cara é obreiro aprovado por Deus ou não. Se ele tem chamado ou não. Se ele aguenta sofrer ou não. Se ele tem unção e direção do Espírito Santo ou não. Se realmente ele é aprovado pelo céu, por Deus ou não. É a caminhada, é a perseverança na obra, em Deus, nas lutas da vida, que vai dizer quem somos nós. E nessa parte eu estou falando de obreiros. Mas Davi quem escolheu não foi Samuel. E Samuel era um dos maiores profetas de Israel naquela época. Mas mesmo assim não escolheu Davi.
Escolheu o primeiro filho de Jessé, é o bonitão aí, o musculoso. É ele. Vem. O segundo. Não, pode ser o segundo, pode ser o terceiro. Segura, Moisés. Segura que eu tenho estudo. Então, o que é que acontece? Então, o próprio Samuel, que era um profeta afinadíssimo com Deus, se fosse pela escolha dele, irmão Socorro, a escolha seria errada. Seria um dos filhos de Jessé, qualquer um, menos Davi. Mas quem ninguém nem sabia quem era, quem ninguém nem via, Deus estava com os olhos nele. Deus conhecia o coração dele. Enquanto os irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel, que era ser da elite, fazer parte do exército de Israel, eram guerreiros lá do exército, estavam na elite lá do exército. Davi estava no campo louvando ao Senhor. Mas a harpa que Davi tocava, o som da harpa é tão lindo. Você já ouviu harpa, som da harpa? É lindo demais. É um dos primeiros instrumentos da Bíblia. Se eu não me engano, foi Tubal quem criou a harpa, lá em Gênesis, acho que é Tubal. Por aí o nome. E mais o que movia o coração de Deus não era a beleza do som da harpa de Davi. A harpa era linda, era demais. Para mim, um dos sons mais bonitos que existe, instrumento musical, é a harpa. Mas o que tocava no coração de Deus não era realmente a harpa de Davi, era o coração de Davi que tocava o coração de Deus. Porque quando ele tocava a harpa, Nailton, ele não tocava só com os dedos dedilhando, ele tocava com seu coração, com a alma. E era isso que tocava o coração de Deus. Porque tem gente que pode pregar muito bem e não tocar no coração de Deus. Pode cantar muito bem e não tocar no coração de Deus. Pode ter os dons espirituais e não mexer em nada com o Senhor. Fala, Nailton. Realmente é muito importante isso aí que o pastor falou, né? O Davi foi escolhido por Deus e o que a gente vê nos dias de hoje, isso aí que o pastor falou, realmente eu me lembro muito bem que para consagrar um obreiro, uma obreira, para algum trabalho na igreja era abaixo de oração, jejum, a pessoa vivia em consagração ali naquele período mesmo, eu me lembro disso aí, né? Não é verdade? No meu início ainda criança eu me lembro muito bem disso aí, só que hoje a gente vê nas grandes igrejas cargos sendo distribuídos por interesses próprios, né? Por amizade. Por amizade, ou os maiores cargos nessas grandes igrejas são de parentes dos presidentes, dos pastores presidentes. Então não é uma escolha direta do Espírito Santo, é mais uma escolha igual a que Samuel ia fazer, à vista humana, né? Não uma escolha propriamente de Deus, né? O criador da harpa, Jubal, não é? Me lembrei aqui, Jubal. Presta atenção aqui, ó, a história de Davi. Daqui a pouco a gente começa no estudo completo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não, irmão? Sim. Eu sei que você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Mas o que é ser segundo o coração de Deus, irmão? Isso é de uma profundidade espiritual tão grande, que eu e você podemos nem imaginar a profundidade disso. Sabe o que houve aí, Nail? Houve no mundo espiritual, né? Deus colocou os sentimentos dele dentro do coração do rei Davi. Presta atenção a isso. Uma transfusão de sangue. O cara não pega o sangue de alguém e não coloca em você. Deus pegou os sentimentos dele e colocou no coração do rei Davi. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha sentimentos de Deus no coração. Por isso, Nailton, tanta sensibilidade espiritual no rei para louvar o Senhor. Por isso, tanta misericórdia. Por isso, tanta justiça no coração dele. Porque os sentimentos dele, ele era apenas um vaso. Não era ele, era Deus nele. Lembra do que Paulo falou? Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Quando nós chegamos nessa dimensão que é muito alta, elevadíssima espiritualmente falando, irmão, nós somos movidos totalmente pelo Espírito Santo. Paulinha vai fazer uma viagem.
mas ela só vai se o Espírito Santo mandar. Enquanto não falar, ela não vai. Não tem mais domínio próprio. Deixou de ser o eu, o Senhor do seu próprio eu, para ter agora como Senhor da sua vida o Espírito Santo. Irmã Socorro vai fazer uma compra de algo que ela deseja muito, mas ela só pode fazer quando Deus falar. Pode comprar. Eu estou no negócio. Eu aprovo isso que você vai fazer. Então, Deus colocou em Davi os sentimentos dele. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Teve erros? Teve. Teve falhas? Teve. Mas ficou em destaque como o maior rei de Israel. Justamente por isso, irmão. Porque os sentimentos do Deus de Israel estavam dentro do coração dele. Neto, 30 segundos. O que me chama a atenção, que foi aonde eu chorei hoje, porque o Espírito Santo ele me revela aqui quando Davi fala no Salmo 63, no capítulo 1, a minha carne, não é a alma, te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Essa palavra ela foi forte em mim, ela bateu e o Espírito Santo falou, porque Davi, ele sentia as necessidades, mas ele sabia, se Deus chegasse ali com a sua palavra, supria, a minha palavra te basta. Então, eis uma questão em mim, que Deus tem suprido. Eu como um homem, deveria ter o direito de ter uma disjuntora, mas eu nem penso nisso, é só uma suposição. Por quê? A palavra, eu tenho que estar de olho aos céus, na palavra, porque ela me enche, ela me preenche. Louvado então não sinto a necessidade. Seja o nome do Senhor. Preste atenção, irmão Socorro, o próximo comentário vai ser da senhora, preste atenção. O conhecimento sobre Deus pelas Escrituras. Irmãos, nós queremos conhecer Deus, não queremos? Amém. E só existe um meio, é através de quê? Escritura. Você vai ter que estudar a Bíblia, vai? Vai ter que ter sede de Deus. Tem gente querendo conhecer a Bíblia desse jeito. Deus vai descer no meu quarto, aí vai me explicar a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Então ele está fazendo de Deus aí um mágico, né? Uá! Aí quando amanhecer o dia, eu já conheço a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Pode perguntar. Versículo, vírgula, ponto e vírgula. Tem gente que pensa que acontece assim num toque de mágica. Que Deus vai descer dentro do quarto ou na sala, onde ele estiver, e vai revelar a Bíblia para ele. Vai, irmão? Nunca. Se você quiser conhecer Deus, a Bíblia, você vai ter que examinar as Escrituras. Estudar as Escrituras. Como eu costumo dizer, queimar as pálpebras, gastar horas. Senão você não vai conhecer nunca. Você vai ser aquela raiz superficial, lá em cima. Não tem raiz de árvore que é profunda, que se pode meter um machado nela, não cai porque a raiz é profunda. Mas qualquer árvore, em cima, raizinha superficial, qualquer vento derruba. Então só existe um meio de conhecermos a Escritura profundamente, é se nós estudarmos as Escrituras. Lermos a palavra de Deus. Gastar tempo. E também não se apressar. Não se apressar, que eu digo, é que tem gente, eu mesmo era assim, eu confesso. Eu tinha tanta sede, irmão Neto, de conhecer a palavra de Deus, que eu queria conhecer tudo. Aí e agora? Eu passava noites e dia e noite, madrugada. Eu tenho que conhecer logo tudo de Gênesis e Apocalipse. Mas com o tempo eu fui aprendendo que esse é um processo gradual. Paulatinamente. Você vai conhecendo dia após dia. Mas tem um detalhe. Você tem que perseverar. Você vai ter que estudar. Você vai ter que examinar as Escrituras. Por quê? Porque quando nós estudamos as Escrituras, o que ela faz, Nailton? Coloca bem aqui pertinho. Quando nós conhecemos as Escrituras, a estudamos, ela coloca Cristo em nossa mente. Agora é profundo que eu vou falar. Presta atenção. Quando nós estudamos a Escritura,
a nossa mente fica cheia de Cristo. Não fica? Paulo disse, nós temos a mente de Cristo, não disse? Quando a gente estuda muito a Bíblia, a gente fica cheio ou cheia da mente de Cristo, das coisas do céu, das coisas espirituais. Você acha que em mente cheia da palavra de Deus, tem lugar para o cara pensar em prostituição? Não. Tem lugar para pensar em adultério? Não. Tem lugar para assistir novela da Rede Globo imunda? Não. Não tem, meu amigo. Tem lugar para falar mal da vida alheia? Não. Tem lugar para pecar, qualquer tipo de pecado que venha ofender o Espírito Santo? Não. Tem lugar para frieza espiritual, igreja? Não. Se sua mente está cheia da palavra de Deus, irmão, você vive com os pés na terra, mas sua mente é no céu, meu irmão. O que é que acontece com você? Você está na terra, mas a sua vida é 24 horas pensando em Deus. Jesus vai voltar. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que me congregar mais. Eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que ganhar mais almas para o reino de Deus. Eu tenho que ser mais cheio do Espírito Santo. Eu tenho que buscar o batismo no Espírito Santo. Ora, a mente cheia da palavra de Deus, ela só pensa nas coisas do alto, irmão. Só pensa nas coisas do céu, só pensa em Deus, só pensa naquilo que é espiritual. Por que tem tanto crente carnal, irmão? Que cai aqui, cai acolá, cai aqui, que tem um pé dentro do templo, outro fora do templo, que um dia é crente, outro é descrente, que um dia está com Deus, outro está com o diabo. Por que não? Porque é vazio da palavra, irmão. Não tem a mente e o coração, que são interligados. Mente e coração. Coração, mente. Cheios da palavra de Deus. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, segura essa aí que é forte. Nós nos tornamos presas fáceis de Satanás. Nós nos tornamos presas fáceis de Satanás. Tu quer ver um crente cair numa heresia? Bem facinho. É só não conhecer a palavra de Deus. Daqui a pouco, a primeira heresia, irmão Socorro, para o crente que não acredita, que não conhece Bíblia, ele acredita. O sujeito fala na internet, fala no rádio, fala na igreja, no templo, onde ele quiser. Não existe arrebatamento da igreja. Aí, o irmão e a irmã, ó, não gosta disso aqui, ó. Não gosta de comer isso aqui, acredita na hora. Aí se levanta outra herege e diz assim: hoje não existe mais dons espirituais. Não existe mais. Isso é coisa do passado. Isso é mais de 2 mil anos atrás, na igreja primitiva. Aí o crente que não come isso aqui, ó, Bíblia, que não lê isso aqui, acredita na hora, meu irmão. E aí vai, heresias e mais heresias. Não precisa se congregar, não, diz os hereges. Aí quem não lê essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia manda se congregar. Você sabia que quando você não se reúne com o corpo de Cristo, dentro da Bíblia, você não é considerado igreja de Cristo? Isso é muito sério, irmão. Quem diz não sou eu, não, quem diz é a palavra. O corpo de Cristo é unido, é junto. Se você não se reúne, você não é considerado igreja de Cristo. Aí você quer me pegar do outro lado. Ah, então quando eu saio do templo, estou na minha casa, estou no meu colégio, estou na rua, estou trabalhando, eu não sou igreja de Cristo porque eu estou só lá. Não! Eu não estou falando isso. Eu estou falando que existe o momento da comunhão, de se congregar. Hebreus 10 e 25, o apóstolo falando, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Irmãos, se um membro está fora do corpo, ele é um membro amputado, irmão Socorro. Apodrece. Se torna presa, face de Satanás. Às vezes eu estou com um problema, mas eu faço parte da igreja. Aí Neto chega cheio do Espírito Santo, me dá uma palavra, me levantou. Eu falo já, Mané. Manailton está fraco, precisando de uma palavra. Aí irmão Socorro chega, pá! Às vezes falou direto com o Nailton, às vezes falou na palavra, não louvou. Levantou.
Mas isso acontece como, irmão? No corpo, no coletivo da igreja. Quem foi que disse para você que não precisa se congregar? Foi Satanás. Quem foi que disse para você que não precisa de pastor? Se não precisasse, não estava escrito em Efésios 4:11, eu dei uns para pastores. Jesus não tinha dito para Pedro, o primeiro pastor da igreja, toma conta das minhas ovelhas. Foi assim ou não foi, né? Foi assim. Quem foi que disse que não precisa de pastor, irmão? Igreja, templo que não tem pastor, vira molecagem, irmão. E tudo precisa liderança. Sim. Olha a família que não tem um pai ou uma mãe para dar um grito alto. Vira bagunça ou não vira, irmã Paula? Com certeza. Vira bagunça. Quem salva é o pastor? Não. Quem perdoa é o pastor? Não. É Jesus quem salva, quem perdoa. Mas ele constituiu líderes, irmão. E ele disse mais, ó, Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores. Se o cara não obedece o pastor que ele vê, imagina Deus que ele não vê, irmão. Temos que ter muito cuidado desse espírito de rebeldia, meu irmão. De divisão. Eu não estou falando isso atacando A ou B, não. Eu estou pregando para o mundo ouvir. Essa mensagem vai para o mundo. Nós temos liderança e temos que obedecê-las dentro da palavra de Deus. Obedecer aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Não tem como fugir. O cara se torna auto-pastor, auto-igreja, auto isso ou aquilo por ele próprio, sem ter permissão do Espírito Santo, sem ser chamado do Espírito Santo, sem ser ordenado pela igreja, sem ser chamado pelo Espírito Santo. E aí vai, viu, irmão? Por isso tanta bagunça, tanta heresia. Prédio que abre hoje, Paulo, amanhã está fechado. É por isso tanta mentira, tanto engano, tanta falsidade, tanta divisão. Satanás deita e rola no meio dessas coisas, porque é obra dele, meu irmão. Ele pega a carne do cara fraco e ele bota na mente dessas coisas, e o cara está todo errado e pensa que dá certo, meu irmão. Porque Satanás é mestre, é perito na arte de enganar. Não é à toa que ele é chamado pai da mentira, não. Ele enganou, foi até essa parte de anjos, Neto, que via a face de Deus todo dia, rapaz, que conversava com Deus. Ora, se Satanás enganou até essa parte de anjos, que conversava com Deus, imagina homem aqui na terra que nunca viu o rosto de Deus, que nunca viu Deus. Isso é muito forte, meu socorro. O espírito de engano está passeando na terra, Manailton, de forma avassaladora. E Deus me levantou com uma boca profética para falar, meu irmão. Quando eu falo isso, eu não estou trazendo exaltação, não. Eu estou trazendo revelação. Eu estou trazendo o que Deus colocou dentro de mim para acordar a igreja no mundo nessa última hora, meu irmão. Tem muitos homens verdadeiros por aí, tem. Mas é poucos em relação aos pastores falsos, aos membros falsos de igreja que tem por aí, porque tem mais falsos do que verdadeiros. Deus me levantou com uma voz profética para pregar isso aqui, ó, há 30 anos. Você não sabe o que eu já sofri por amor a isso aqui, não. Expulso de templo, maltratado com a família, rejeitado, humilhado, choro, depressão. Você não imagina o que eu já passei e passo por amor a essa palavra aqui, não. Por defender a veracidade do Evangelho. Sabe por quê, irmão? Porque eu não ando atrás de tapinha das costas de ninguém, não. Quem quiser ser meu amigo tem que andar com esse livro aqui, ó. Se não quiser ser meu amigo dentro desse livro, com esse livro, pode cair fora. Pode cair fora. Porque para ser meu amigo, irmão Socorro, tem que ser amigo desse livro. Tem que ser amigo desse livro. Tem que ser amigo de Deus. Moné.
na colocação, porque eu tenho um chamado também, inclusive ele é meu pai na fé, e o filho sempre aprende a doutrina do pai. Jesus falou, tudo isso eu aprendi junto do meu pai. Quando ele coloca a colocação que tem que ler Bíblia, temos que sim, porque Deus mandou Moisés ler. Deus mandou Josué, em 1 Josué, esforça-te e passa o Jordão, e falou, medita, olha Deus mandando, medita na minha lei de dia e de noite, louvado seja o nome do Senhor. E aí o filho, que é Jesus Cristo, que aprendeu com o pai, chegou em João 5,39, examinai, pois vós as escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Homem que prega a palavra com Bíblia fechada, ele tem por pai o diabo, porque Deus está aqui, tudo que fala, Jesus é Deus, o verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então é o seguinte, Bíblia, tem que comer, tem que comer. Eu tenho aprendido muito com ele, essa fome que eu tenho, esse desejo de preencher as carnes com a palavra de Deus, vem muito dele. Eu tenho ele como um exemplo de 30 anos de evangelho e comer Bíblia, e o sofrimento estampado na cara, mas o coração cheio do Espírito Santo. E eu também tenho muito já aqui, que Deus tem me dado na palavra. Louvado seja Deus. Irmã Socorro, chega perto dela, por favor, fala uma coisa. Glória a Deus por isso. Aqui no versículo 7, me chamou a atenção também aqui, porque tu tens sido o meu auxílio, então a sombra das tuas asas me regozijarei, a confiança de Davi no Senhor. Todos esses frutos que o pastor já pregou falando sobre Davi, também eram a base dele era a confiança em Deus. Só isso. Aleluia! Quem está gostando do estudo, levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Irmão, olha que estudo profundo e maravilhoso. Tem gente que nem abre esses vídeos para ver, você sabia? Nem abre. Tem problema não, tu só está perdendo a bênção. É só isso que está acontecendo contigo. Mas quem tira tempo para Deus, só faz ganhar, meu irmão. Conhecendo Deus sobre as Escrituras. A primeira coisa que acontece, quando a gente conhece as Escrituras, é que Cristo é colocado na nossa mente. A segunda coisa que acontece é que nós temos um conhecimento pessoal. Nós temos intimidade com o Espírito Santo. Irmão, quando nós conhecemos Deus pelas Escrituras, Ele também nos dá um conhecimento pessoal com Ele. Nós temos intimidade com o Espírito Santo. Nós temos poder do Espírito Santo. Irmão, Moisés tinha um conhecimento sobre Deus, pessoal ou de ouvir falar? Pessoal. Conversava com Deus. Abraão tinha um conhecimento com Deus, pessoal ou de ouvir falar? Pessoal. Davi, que escreveu esse salmo aqui, ele tinha um conhecimento pessoal ou de ouvir falar de Deus? Pessoal. Pessoal. E isso dá uma diferença grande ou não, irmão? Na nossa vida espiritual. Eu vou te dizer que dá. Olha, eu dizia assim, Nailton mora lá em São Paulo. Eu nunca vi Nailton, um exemplo. Mas um dia ele bateu um zap pra mim, a gente se encontrou na internet, sei lá, algo aconteceu. Aí a partir daquele momento eu digo, rapaz, eu tenho um grande amigo lá em São Paulo. Um exemplo, eu tenho um grande amigo lá em São Paulo, o nome dele é Nailton Campos. Mas eu nunca conversei com o Nailton, a gente nunca dividiu problemas, a gente nunca sentou juntos, a gente nunca almoçou juntos, nunca passamos um dia juntos, mas eu o chamo de amigo. Mas um dia, Nailton resolve vir de São Paulo para cá. Ixi, parece que estou profetizando o dia que tu chegou. Aí Nailton resolve vir de São Paulo para cá. Cara, que eu estou brincando, eu conheço Nailton faz tempo. Aí eu travo uma amizade com o Nailton pessoal. Pessoal. Agora eu vou na casa de Nailton. Agora eu janto com o Nailton. Agora eu digo, Nailton, vamos em tal lugar. Nailton vai, vamos. Sabe o que acontece? Eu vou descobrir a forma, o... Repete bem, pastor, que deu uma... cortou o vídeo aqui. Cortou? Pois vai ser, porque vai ser profundo. Aí eu começo a andar com o Nailton, aí eu vou descobrir a maneira que Nailton é. Quando o Nailton morava em São Paulo, um exemplo, eu conhecia só ele. Alô, tudo bem? Ah, tá tudo bem? Tá chovendo aí? Não, aqui tá sol, aqui tá frio, tal. Mas quando eu me juntei com ele, eu começo a andar com ele, eu começo a descobrir o jeito que ele é.
o tipo de roupa que ele gosta de usar, os lugares que ele gosta de frequentar, o jeito para onde ele gosta de viajar, a sua comida preferida. Eu começo a descobrir detalhes na vida dele, da intimidade. Irmão, deixa eu trazer para cá. Quando nós conhecemos Deus de forma pessoal, de forma íntima, irmão Neto, não de ouvir falar, mas de intimidade assim, ó, através do Espírito Santo, a gente começa a descobrir coisas do coração de Deus. Isso dá mensagem para 10 dias sem parar, irmão. Aí Paulo está nessa dimensão, aí diz assim, vocês vão entender a perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Se você não conhecer Deus de forma pessoal, você nunca vai conhecer a vontade dele para a sua vida. Ele quer te usar num projeto nesse ou naquele. Ele está se revelando a ti. Ele quer fazer isso, aquilo na tua família. Mas se você não conhecer Ele de forma pessoal, não for cheio do Espírito Santo, você nunca vai entender Deus. Você vai passar 40, 50, 60, 70, 80, 2000 anos dentro do templo. E alguém vai dizer para você, quem é Deus? Aí você de forma vaga e vazia vai dizer, Deus é um ser poderoso que mora acima das estrelas. Deus é um ser que eu acredito nele. Deus é um ser que criou todas as coisas. Mas vai ficar só nisso. Mas pergunta para quem tem intimidade com Deus, quem é cheio do Espírito Santo. Quem é Deus para você? Para quem vive uma vida pessoal com Deus. Sabe o que tem essa intimidade com o Espírito Santo vai dizer? Deus é o Deus que eu falo e Ele fala comigo. É o Deus que eu oro e Ele ouve a minha oração. É o Deus que eu prego e Ele me usa na mensagem. É o Deus que se revela para mim quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou louvando. Às vezes eu vou dormir e Ele fala comigo em sonhos, em visões. Às vezes Ele já me mostrou até anjos, eu estando acordado. Já trouxe para mim o sobrenatural. Isso é uma vida pessoal com Deus, irmão. É uma vida de intimidade com Deus. Quem aqui já teve uma experiência pessoal com Deus? Vai em Paula. Glória a Deus. Uma experiência sobrenatural com Deus. Glória a Deus. Eu morava na Mariquita e nunca me esqueci. Como assim, sabe? Algo muito forte, a gente nunca esquece. E numa madrugada, mais ou menos 2 para 3 horas da manhã, eu estava, aliás, o pastor chegou na cidade de Tainópolis, né? E me visitava muito, ia lá com a palavra, ia sempre trazendo alguma coisa da parte de Deus. Infelizmente onde eu estava não tinha a palavra que alimentava, né? Tinha só outras coisas sem ser a palavra. Então ele falou para mim, né? Através do Espírito Santo, que Deus iria falar comigo em sonhos. Quando foi alguns dias depois, poucos dias, eu estava na madrugada, aí de repente, pai, forte demais. De repente eu ouvi uma voz no quarto que dizia assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando eu ouvi essa voz, o meu corpo começou a tremer. Eu não sei se você já levou algum choque, mas o meu corpo tremia. Sem parar, tremia. Assim, não, assim, sabe? E sabe por quê? Foi tão real que eu achava que tinha que, assim, sabe, devido, eu senti aquela sensação, sabe, aquela coisa assim muito forte. Aí acordei. Quando eu acordei assim, eu disse, gente, aí eu olhei pro teto, tudo calado da noite. Nem um galo. Eu disse, Deus, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo, porque eu ouvi a voz dele aqui. Então, Deus falou comigo em sonhos e realmente é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E quando Deus fala, realmente a gente nunca esquece. Isso se chama, como é que fala? Intimidade pessoal. Agora é tremendo demais. Quando nós temos essa comunhão pessoal com Deus... Não, ia até roubando a cadeira. Aqui é tudo ao vivo, irmão. Não tem nada escondido aqui, não. Tudo às claras. Quando nós temos essa comunhão pessoal com Deus, nós somos elevados ao sobrenatural. Deixamos de ser natural. Somos elevados ao sobrenatural. Sabe o que acontece, irmão? A gente está numa reunião dessa para quem tem intimidade com o Espírito Santo.
A gente está numa reunião dessa, tudo pode acontecer. Jesus, de uma hora para outra, pá! Pode batizar alguém com o Espírito Santo. Pode curar. Pode mostrar visões. Um irmão estava na escola dominical, um diácono. Lembro como se fosse hoje na Assembleia de Deus de Picos. Que ele terminou a escola dominical. E eu sabia que ele estava falando a verdade. Não era meninice não. Não era coisa da imaginação dele não. Porque quando é de Deus você conhece. Falou com sinceridade, com segurança. Rapaz, Emílio, estava acontecendo uma coisa tremenda no púlpito da igreja, na escola dominical, nessa manhã. Eu disse, o que foi? Enquanto o irmão lá estava dando aula, lá no púlpito da igreja, eu via 2 anjos passeando no púlpito da igreja. Fiquei todo arrepiado. E eu digo, como eram eles? Eles eram, o corpo era tipo água. Um vinha da direita, um da esquerda. Um da esquerda, outro da direita. Quando eles passavam, Paulo, passavam um por dentro do outro e voltavam para o mesmo lugar. Eita, Jesus. Quem acredita nessas coisas, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nessas coisas até essa canela seca, irmão. Porque eu creio no sobrenatural de Deus. Aí eu fiquei curioso. Porque essas coisas aguçam, não aguça? Eita, pastor. Aí eu fiquei curioso, eu queria saber mais. Ele disse como era. O corpo era tipo o corpo de água, amigo. Um vinha da direita, um ficava aqui na direita, outro lá na esquerda. Eles ficavam marchando na hora da palavra. E quando eles iam, não passava um pelo outro não. Passava um por dentro do outro. Aí o da lá da esquerda, aí vinha para cá, vem comigo. O da direita veio para a esquerda. Aí o da esquerda foi para lá. Quando ele vinha, fazia a mesma coisa, mas socorro. Não passava um pelo outro, não. Passava um por dentro do outro. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o sobrenatural de Deus. Isso é para quem vive uma vida de conhecimento pessoal com Deus. Deus faz isso ainda hoje ou não, igreja? Faz. Foi um dia desse que aconteceu isso. Aí tem gente dizendo, aquela igreja primitiva era poderosa. Quando Paulo pregava, paralítico andava. Pedro, a sombra dele curava. Tudo é verdade. Mas Deus parou de fazer essas coisas, igreja? Pastor. Foi a igreja que parou de buscar Deus em oração e deixou de santificar. E por isso que os sinais, os milagres e os dons espirituais não estão acontecendo mais. Vai, Paulo. Pastor, é só falando de experiência com anjo. Quando eu me converti, uns 10 anos atrás, eu nova convertida, né? O irmão que estava ministrando de Picos, lá na cidade de Valência, ele começou a chamar as pessoas para quem tinha problema de coluna, alguma dor, né? Sim. E eu tinha um problema sério na coluna, eu não podia varrer casa, mesmo assim varria, né? Minha coluna doía, era insuportável. E eu fiquei na fila, muita gente, muita gente. Aí quando tinha mais ou menos umas 2 pessoas na minha frente para o irmão orar por mim, Deus me deu uma visão, um anjo, literalmente. Um anjo com a espada de fogo. Só que era em forma de homem com a espada de fogo. Eu achava, a igreja, quando eu comecei a ver, e ele olhando para mim, achava que a igreja toda estava vendo, mas eu percebi que era só eu. Eu senti, pastor, eu senti uma coisa, sabe, foi um poder tão forte. Foi um poder, achou igual um sonho, sabe? Parece que o meu corpo, eu disse, meu Deus, eu quero... É transcendente. E ficou, sabe, alguns segundos, acho que mais ou menos 1 minuto mais ou menos. E sumiu. Aí quando o irmão botou a mão na minha cabeça, aí eu lembro que ele botou a mão nas costas e um aqui na minha frente para orar por mim. E quando ele orou por mim, eu dei um pulo para trás, assim, do nada. E graças a Deus, desde esse dia até hoje, nunca mais senti problema de coluna. Então eu acredito no sobrenatural do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem igrejas por aí dizendo, as igrejas frias, cemiterianas, mortas, dizendo que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo, dizendo que não existe mais dons espirituais, dizendo que curas não existem mais. Então o Deus dessa igreja aí morreu. O Deus dessas igrejas aí morreram. Porque o Deus nosso é vivo, irmão. Ontem, hoje e eternamente. Igreja que tem Deus vivo, tem a operação dele, sim ou não? Sim. Sim, rapaz! Se não fosse, eu não estava aqui. Se não fosse, o neto não seria transformado. Eu tenho um milagre, experiência vivíssima. Em maio de 2017, a incredulidade, o homem que não, Deus, ele nunca nem imaginava que Deus existia. Pegou Moisés,
tinha um pau na mão, Deus fez virar um sinal, fez virar uma serpente. E eu me dei com a cobra pegada na cabeça dela e ela não me mordeu. Eu fiz essa pergunta. Estava viva porque nós matemos. Eu ouvi a voz mais linda que um ser humano pode ouvir, longe de mim, mais suculenta, mais perto de mim. Livramento. E foi isso que Deus fez na minha vida. Hoje eu sou livre. A liberdade pelo poder de Deus que foi habitado. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar um conselho para você que está escutando o vídeo, irmão. Você estava no mundo, passava noites e noites de festa, semanas e semanas. Aí você não tem um tempo para tirar 1 hora e pouco para Deus, para ver um vídeo da palavra. A misericórdia, meu Deus. Mas você gasta um bocado de tempo aí na internet, não gasta? Em televisão, não gasta? Em coisa do mundo, não gasta? Aí você não tem 1 hora e pouco para ouvir um vídeo que fala da palavra de Deus, um conhecimento profundo. Deus se revelando para você através da palavra. Pelo amor de Deus, meu queridão. Você que está aí do outro lado. Isso é exortação com amor para você. Isso aí o nome disso é negligência, meu irmão. Para ouvir Deus, meu irmão. Eu trabalho muito. Eu estou ocupado e tal. Eu estou fazendo isso e aquilo. Em primeiro lugar é as coisas de Deus, meu queridão. Quem não tem tempo para Deus, como já diz o adágio popular, vive perdendo tempo. Você tem tempo para tudo. Aí para tirar 1 hora e pouco para ouvir a palavra de Deus, um estudo maravilhoso, você não tem tempo. Está errado. Você precisa mudar esse seu jeito de ser, de pensar e de agir. Quem não conhece as Escrituras, irmãos? Quem não conhece as Escrituras, o seu conhecimento sobre Deus é distante. É vazio. Eu coloquei até aqui, é vazio. Presa faça para Satanás. Quando a gente estava lá no mundo, que a gente ia para as festas, bebia, ficava à noite com os amigos, quando a gente voltava, né, tu voltava com aquele vazio no coração? Ou tu nunca sentiu isso lá no mundo? Direto. Eu senti que parecia que ia morrer. Todas as vezes. A alegria era só quando estava na bancada, com os irmãos, com os amigos, melhor dizendo, estava nas festas e tal. Mas quando chegava em casa, um buraco no coração, um vazio. E eu não entendia nada. E você sabia que pode acontecer isso o crente estando dentro do templo, irmão Socorro? Se ele estiver distante de Deus, o vazio pode continuar no coração dele. Às vezes muito pior do que quando ele estava lá no mundo. Por quê? Porque Satanás vai investir mais forte para tirar ele de dentro do templo. Colocar ele para fora de novo do templo. Então, irmão, se você tem um conhecimento superficial só nas bordas aqui, ó, sobre a Bíblia, sobre Deus, você tem uma fé distanciada de Deus, é vazio, é frio. Pode ver, todo crente que tem um conhecimento superficial, raso de Deus, ele é frio espiritualmente. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Não tem prazer em congregar, não tem prazer em jejuar, não tem prazer em evangelizar. Não tem prazer em fazer nada, não tem prazer em fazer nada que é da obra de Deus. Eu estou certo ou estou errado, irmão? Certo. Verdade. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos acende, meu irmão. Se você tem o Espírito Santo, você tem dentro de você um dínamo. Você sabe o que é dínamo? É algo que mexe as águas. Um aparelhinho pequeno lá, tchá, ele mexe as águas, movimenta para dar energia. Você nunca vai ver um crente cheio do Espírito Santo que não gosta de oração, que não gosta de congregar, que não gosta de orar. Crente cheio do Espírito Santo, ele não para, meu irmão, aqui, acolá, o Espírito Santo vai para cá, vai aqui, lê a Bíblia, faz isso, faz aquilo, não para. Agora, quando a pessoa está vazia do Espírito Santo, irmão, ela é estagnada. Vai para a igreja hoje, de noite, 8 horas da noite, eu vou. Se o sol não sair, poxa, tu mora no Japão, menino? Pastor? Pode falar. Posso dar um adentro aqui? Pode. Tudo isso aí que o pastor falou, né? Sobre o crente que gostar de oração, né? No livro que eu estou lendo, Heróis da Fé, o autor fala assim, né? Todos esses homens, mais ou menos assim, foram usados de maneira única por Deus. Mas todos eles tinham algo em comum. Em comum. Todos eles tinham sede por Deus. Sede por Deus. Né? Ansiava por Deus. Viviam uma vida de oração com Deus.
rosto prostrado no chão, clamando pelas almas, todos eles, né? Todos eles. Cada um na sua maneira, mas todos tinham Essa sede. esse algo em comum. Em esse comum. algo comum entre eles, né? Comum é entre isso eles. mesmo? A palavra é essa? É Algo em comum, né? algo em comum entre eles. Isso. Que era a mesma coisa que o outro desejava. Que Falar- todos eles faziam, né? Bom, você já ouviu Deus usar... Muito bem colocado. Valeu, profeta Nail. Você já ouviu Deus usar alguém profundamente se não tem sede dele? Paulo foi usado grandemente por Deus? Não. Demais. Quantas cartas ele escreveu? 13 cartas, não foi? O Testamento quase todo. 13 cartas, não foi? 13 epístolas. Até hoje, as cartas de Paulo ganham milhões e milhões de almas para Jesus. E ele já morreu, ó. Atravessou o tempo, né? Atravessou o tempo. Então, os heróis da fé, John Wesley, ganhou milhões e milhões de almas para Jesus. Conheço aqueles caras ali, tudinho, parece que eu morava do lado deles, seu telefone, o número da casa deles, o número da rua, George Whitefield, Davi Livingstone, John Peyton, John Bunyan. Eram tudo homens que tinham sede de Deus, meu irmão. Todos eles. Todos eles. Só um pouquinho. John Bunyan era inculto, um simples funileiro. Tu vai chegar nele lá, de pais pobres. Ficou 12 anos preso na prisão de Bedford, na Inglaterra, só porque pregava a palavra de Deus. Nesses 12 anos, Jesus visitava ele nas visões, na cela. E ele escreveu um livro chamado O Peregrino, que depois da Bíblia é o livro mais lido no mundo. Um funileiro simples, inculto, Só para ver. pobre, mas era cheio do Espírito Santo. Um livro que só perde para a Bíblia na leitura, O Peregrino. Escrito por alguém inculto, simples, preso dentro de uma cadeia. Irmãos, essa sede por Deus já levantou grandes vultos na terra. Vultos extraordinários. Martim Lutero foi um vulto de Deus na terra, irmão? Foi ou não? Foi. Ele se levantou contra uma legião de demônios. E outra coisa, o homem quando é cheio do Espírito Santo, ele não precisa de muita gente não. Se tiver companheiro para ajudar é bom. Mas se não tiver, ele vai de cara a ele só mesmo. Porque tem coragem pelo Espírito Santo que mora dentro dele. Tem coragem. Se tiver companheiro para ajudar é bom. Mas se não tiver, vai ele e o Espírito Santo. E dá conta do recado. David, olha outro, Davi Brainerd. Deixou o conforto da Nova Inglaterra e foi pregar aos silvícolas, índios da América, lá dentro do mato. Morreu com tuberculose com apenas 20 e poucos anos de idade. 20 e poucos anos de idade. Sabe foi que Davi Brainerd falou? Já quase na hora da morte, anelo ser uma chama de fogo, ardendo constantemente no serviço divino, até a última hora, Glória a Deus. a hora de falecer. Mostraram para Davi Brainerd esse livro maravilhoso aí. Mostra, irmão Neto, a Bíblia. Mostraram esse livro para Davi Brainerd. Sabe o que ele disse, Nailton? Está chegando a hora de eu chegar no céu e ver ele com as páginas abertas diante de mim naquele grande dia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, isso é sede por Deus, irmão. Quem não tem sede por Deus vai boiar nas águas. Vai se tornar... Quem não tem sede por Deus vai se tornar presa fácil do diabo. Quem não tem sede de Deus vai ficar no arrebatamento da igreja. Tu quer mais? Fala, irmão. Eu ia colocar nessa distância Pedro, o apóstolo Pedro, ou o primeiro pastor, depois que Jesus subiu Pedro, né? Vocês sabem, é uma revelação muito forte. Então, você sabe por que ele chorou amargamente? É porque Jesus pregou a palavra para ele, Jesus explicou tudo direitinho. Ele se emocionou tanto que ele falou que estava pronto para morrer por Jesus. E Jesus, no momento Jesus falou, hoje, antes que o galo canta 3 vezes me negarás. E Pedro ainda estava brincando, enquanto Jesus estava lá, sendo condenado à verdade, sendo condenado, Pedro estava procurando lugar para se esquentar e negando a Jesus. Jesus retrucou, na cruz chegou um ladrão e Jesus deu a liberdade e mostrou para nós o evangelho. Meu irmão, é na angústia, no momento mais difícil que você está vivendo, mas pregue a palavra de Deus, porque Jesus é eterno, porque se você tem um chamado, se você não cumprir o teu chamado, você vai chorar amargamente.
Então o pastor falou de uma maneira exortada aí, né? Jesus ele deixou assim: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então eu sou claramente em concordar com o que ele falou. Perdo horas e horas na frente da rede esgoto de televisão. Para você que é fã da rede esgoto de televisão, atrás dela tem um capeta, tem o espírito de anticristo, né? Mas você não perde uma hora, você não ganha uma hora para estar com a verdadeira palavra. Você não está ouvindo falar de dinheiro aqui, de ajude à obra, não. Você está ouvindo falar de Deus e de grandes homens de Deus que deram a vida, assim como Jesus fez pelo esse evangelho aqui. Louvado seja Deus. É por isso que lá quando o Nailton for editar o nosso vídeo, ele vai fazer um negócio que vai chamar a atenção. O Espírito Santo já me tocou. Você tem tempo para tudo. Você não tem tempo para ver um vídeo de 1 hora e pouco da palavra de Deus? Pergunte lá, coloque lá no letreiro lá. Já começa exortando lá para despertar. Entendeu o que eu estou falando, Nailton? Em vez de colocar sede por Não, Deus? dá para colocar sede por Deus, Salmo 63 e tal, e ainda colocar isso embaixo um pouquinho? Dá. Dá? Já começa provocando. Você tem tempo para tudo. Não tem tempo para tirar 1 hora e pouca para aprender a palavra de Deus profundamente? Você diz que serve a Deus? Você não tem tempo para isso? Já começa despertando lá no início, Nail. Porque tem gente que não abre um vídeo desse de jeito nenhum, irmão Socorro. Porque eu estou falando de crente. Porque acha cansativo, demorado. Mas com as coisas do mundo é jogado o dia todo. Se preocupe não, meu Socorro. Se não tiver transporte para a senhora aí, a gente compra até um avião para a senhora ir para casa. Até um avião de bom. Ela vai me esperando, eu vou mais ela mesmo. Viu? Tem moto, tem tudo. Se preocupe não. Eu já estava Ó, pensando irmão, em deixar. vamos pra cá. Ó, vamos pra cá. Ó, presta atenção aqui, ó. Conhecer Deus verdadeiramente, ó. Amém? Amém. Conhecer Deus verdadeiramente irmão, todo mundo quer ir pro céu, sim ou não? Você pergunta um pistoleiro, pá, tu matou quantos? Rapaz, eu só matei 200 pessoas. Tu quer ir pro céu ou pro inferno? Pro céu. É assim ou não é? É verdade. Pergunta um ladrão. Pai, tu já assaltou muito? Não, eu faço uns pequenos assaltos aí, só assalto o banco. Pequeno assalto, coisa pouca, é coisa de bilhões de dólares. É mesmo? Quando tu morrer, tu quer ir pro céu ou pro inferno? Pro céu. Todo mundo quer ir pro céu. Você já prestou atenção que o cara pode ser um demônio, mas quando ele morre, ele vira um anjo? O cara não valia nada. Pecador, ruim, cheio de problema. Pecador, que eu estou dizendo assim, cheio de problema, não queria nada com Deus. Matador, prostituto. Mas quando está dentro do caixão, deixa eu já virar assim, ó. Bocado de velho em cima dele. Todo mundo que chega lá diz, esse cara era gente tão boa. Era gente muito boa. Você já prestou atenção que todo mundo vira anjo quando morre? É verdade. Pode ser um demônio, mas vira um anjo na hora, é só morrer. Não morre não, mas tu vira um anjo na hora. Não morre agora não. Deixa eu arrebatar também, pra ir embora junto. Ele é o menino. Eu não quero Não, passar mas pela ele já morte. vai pro céu com a gente. Quero passar pela morte, não. Ele já vai pro céu com a gente. Quer virar anjo é só morrer. Cara matador, ruim, só fazia as coisas erradas do mundo. Mas quando morreu, rapaz, aquele cara é gente tão boa. O cara não fez nada pra Deus, viveu a vida com drogas e coisa errada. Aí sabe o que é que diz? Aí morre um famoso que vivia no mundo do erro. Deus está esperando ele lá na glória. Irmão, É um Vai engano. lançar no inferno. irmão, o cara viveu a vida no pecado na terra. Aí quando morreu, Jesus está esperando a alma dele no céu. Isso tem base bíblica, igreja? Não tem não, irmão. Isso é engano de quem não conhece a palavra de Deus, irmão. O destino para tu ir morar no céu ou no inferno, a decisão é tomada aqui na terra, meu irmão. Enquanto tá vivo, ó, igual aquele cantor lá, ele é Zé Rosa, ou então Esteve Jacinto, que o louvor é de Esteve Jacinto. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará para o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Nem Ave O Maria. profeta mais sábio. E eterno, O viu? E profeta, eterno, meu amigo, céu ou inferno. Nunca mais tem o volta. profeta mais sábio
que eu vejo nas escrituras Eclesiastes. É forte, né? 11, capítulo Aí 11. pega um céu desse. Faça o que é bom no tempo oportuno, ou seja, enquanto você está vivo, meu filho. Porque depois de morte, Jesus falou assim: deixa os mortos enterrar os mortos. Exatamente. O cara morreu. Morreu fulano de tal. Era famoso no mundo inteiro. Foi pro céu. Foi. Ele fez o que para Deus na terra? Morreu cicrano bem ali. Foi pro céu. Foi. Ele servia a Deus? Não, vivia no pecado. Como é que ele foi pro céu? Para ir pro céu ou pro inferno, a decisão é tomada aqui na terra, meu irmão. É assim ou não é? E Paulinha falou uma coisa muito séria. Lá é eterno, viu, meu amigo? Se chegar no céu, de lá não sai nunca mais. Mas também se você entrar no inferno, que Deus te guarde, de lá também tu não sai nunca mais. Não sai nunca mais, é eterno. É por isso que se volte para Deus. Até você que é crente, que está me ouvindo agora. Conserta a tua vida com Deus. Não fica brincando de crente dentro de templo, não. Que ninguém engana a Deus, não, meu amigo. Engana homem, a Deus não. E você que não conhece a Deus, vem para Cristo correndo. Porque Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para o céu. Glória a Deus. E você precisa fazer parte da igreja dele. Glória a Deus. Conhecer Deus aqui, ó. Presta bem, Nailtinho. Conhecer Deus verdadeiramente é tê-lo como seu bem maior. Isso aqui é forte. Davi era rico? Não. Davi não era rico, não? Antes de ser Não, rei, Davi como rei. era trilionário. Tinha muitos súditos, Sim, muitas fazendas, sim, muitos animais, sim, muito dinheiro. sim. Mas qual era o bem maior de Davi? Davi, Presença do Espírito Santo. Davi no seu salmo disse que não tinha nada além de Deus. E é que ele tinha muita coisa, né? Davi falou uma coisa muito importante, perdão, mas eu preciso falar, que falou de tocar bonito. Esse homem chamado Davi, Deus preparou ele de uma forma que Deus o colocou para vocês, crentes, que diz que Deus não faz mal a ninguém. Tinha um espírito mau da parte de Deus colocada em Saul, que só se acalmava quando Davi tocava. Isso está escrito aqui, ó. Glória a Na Deus. Escritura Sagrada. Então o rei Davi era rico, vocês concordam comigo? Sim. Muito rico. Mas, sabe o que, é que Davi estava dizendo aqui, ó? Vem aqui, ó. Ele tinha Deus como seu bem maior. Sabe o que, é que Davi está dizendo aqui? Eu tenho muitas fazendas, mas Deus é maior que minhas fazendas. Eu tenho muitos trabalhadores, mas maior é Deus. Eu tenho muito dinheiro, mas Deus é muito maior do que isso, ó. Tem um salmo. Eu sou famoso, mas Deus é o pai da fama. Ele priorizava Fala. Não tem um salmo que Davi, é que eu não estou lembrado qual é, que Davi diz assim: eu não tenho outro bem além de ti, Senhor, né? Exatamente. Mesmo Levo tendo, meus olhos ao mundo. mesmo tendo tudo, né? Sabe o que? Agora, você sabe que tipo de crente chega a essa compreensão? Crente inteligente, crente espiritual, que coloca o provedor acima da provisão. Da benção, né? Mas o crente burro coloca a provisão acima do provedor. Ele prioriza, Entendeu, não? Ele prioriza, né? O crente inteligente, irmão, ele coloca o provedor, que é Deus, acima da bênção. O crente que é carnal coloca a bênção, a provisão, acima de Deus. Entendeu o que eu estou falando? O crente que é espiritual, irmão, pode não ter nada, mas ele sabe que Deus pode prover tudo na vida dele. Glória a Deus. E ele não precisa de muita coisa para adorar a Deus, não. Se ele tiver o necessário, a alma dele já explode em adoração na presença do Senhor. Glória a Deus. É verdade. E às vezes falta até o necessário. Mas a alma dele não deixa de glorificar o nome de Jesus. Eita, Jesus. Ah, dá vontade de pular e falar a língua estranha. Pode fazer isso, editor? Faça. Com vontade. Irmão, o reino de Deus, irmão Neto, é profissional em dizer esse versículo. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o que, Neto? Mas justiça, paz E alegria do Espírito Santo. A quem nisso serve, a Deus agradável é. Tá vendo? O reino de Romanos 14, 17. Aleluia. O reino de Deus não é ter palácio, não. Não é ter $1 bilhão, não. Não é ser famoso, não. O reino de Deus é ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo tem paz. É verdade.
é rico sendo pobre na matéria. É verdade. Não é profundo isso? O cara vai dormir, tem cara aí que é bilionário, só vai dormir se tomar 500 comprimidos, Não, nem que... dopado para dormir. Às vezes nem dopado consegue. Aí o crente dorme tranquilo pela paz do Espírito Santo dentro do coraçãozinho dele. Não é, irmão? Então Davi dizia, conhecer Deus verdadeiramente é ter Deus como seu bem maior. É ter Deus como seu tudo. É priorizar Deus. Aí tem pessoas aí que diz que é crente, serve a Deus, mas ama mais o marido. O marido ama mais a mulher, ama mais os filhos, ama mais o carro, ama mais o trabalho, ama mais o dinheiro, ama mais a fazenda do que a Deus. Está certo ou está errado? Está erradíssimo. Está errado, meu irmão. Quem conhece Deus verdadeiramente prioriza Deus. Deus é em primeiro lugar na vida dele. Se ele está na bonança, ele diz o quê? Glória a Deus. Se não tem nada, o que ele diz? Do mesmo jeito, glória a Deus. Porque ele não ama o que Deus pode dar para ele, ou o que pode fazer na vida dele. Ele ama a pessoa do próprio Deus. Porque quem ama alguém por aquilo que a pessoa pode fazer, dar para ele, é um amor interesseiro. No dia que a pessoa não der, nunca mais eu quero te ver, se afasta de mim. É amigo, ou não tem muitos esses amigos aí da onça, eu já enfrentei muitos. É amigo do cara até o dia que o cara tem dinheiro, tem emprego, tem saúde. No dia que faltar tudo isso, eles caem tudo de fora. Amigos de mentira. Quem falou dele em 55? Amigos de mentira, de engano. Agora, Jesus é amigo verdadeiro. Quer que eu te prove na Bíblia? Eis que estou contigo. Quando? Todos os dias. Até a consumação do século. Jesus é teu amigo verdadeiro. Eis que estou contigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. Está doente? Estou contigo. Está bem de saúde? Estou contigo. Está empregado? Estou contigo. Está desempregado? Estou contigo. Está faltando alguma coisa na tua casa? Estou contigo. A tua casa está uma bênção? Estou contigo. Em todos os momentos. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro amigo. Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Quem conhece a Deus... Vai começar a esquentar o negócio aqui. Quem conhece a Deus verdadeiramente muda de caráter. Muda seu jeito de ser. Irmão, como é que o sujeito diz que é crente e não mudou de vida? Dentro, fora da igreja, Paulinha ri quando eu falo essas coisas, mas é verdade. O cara estava fora da igreja, era um capeta. Quando vai para dentro do templo, vira um demônio. O cara vem para dentro do templo, fica pior do que ele estava lá fora. Ou não tem gente assim, pessoal? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar? Muito bom em pé de ovelha. Eu tenho coragem de falar. Vocês estão com medo de falar? Sim. Eu tenho coragem de falar. Irmão, conhecer Deus verdadeiramente é mudar de caráter. Como é que a pessoa diz que tem Deus e o coração é mau? E tem inveja. E não se une com ninguém. E trama armadilhas contra o próprio irmão dentro do templo. Quer processar, quer tomar o ministério do outro. Vai com essa inveja pro inferno, rapaz. Irmãos. Arrepende em nome de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo muda. Sabe qual é o maior avivamento de nossa vida? Falar língua estranha é bom? Maravilhoso, rapaz. Hoje eu dobrei o joelho ali dentro do quintal. Passei, foi horas falando língua estranha. O céu desabou dentro da minha alma. Chorando e falando. O céu desabou dentro da minha alma. Falar língua estranha é bom? É maravilhoso. Chorar na presença de Deus é bom? É maravilhoso. É maravilhoso. Mas tudo isso é avivamento. Você pode sentir a presença de Deus e pular? Pode, rapaz. Pode. Você pode sentir a presença de Deus e cair no chão, tomado em espírito? Pode, eu acredito nessas coisas. Mas sabe qual é o avivamento maior que acontece em nossas vidas? Quando Jesus verdadeiramente entra, irmão Neto, ele transforma o nosso caráter, meu amigo. Não adianta falar língua estranha e ser pilantra. Não adianta pular e o velho homem está dentro de você ainda, meu irmão. Não adianta dizer
que lê a Bíblia e pregar aquilo que você não vive, meu irmão. Estevão Jacinto disse que tem que mudar, não tem? Se não mudar, é porque Jesus não entrou. Porque se Jesus entrar verdadeiramente, ele muda o caráter da pessoa, rapaz. O jeito de ser, a vida da pessoa. Sim ou não, irmão? Sim. Como é que o cara diz que é crente? Lá no mundo o cara era apaixonado por dinheiro. Dentro da igreja, do templo, ele fica mais apaixonado por dinheiro ainda. Tem um bocado de pastor assim, rapaz. Um bocado de pregador assim. Um bocado de membro de igreja assim. Eu vou dar um ataque agora em pregador itinerante. Segura aí, Moisés. Pregador itinerante. Nem todos. Nem todos, porque toda regra tem exceção. Tem homens de Deus aí também. Tem muitos homens de Deus aí. Mas tem pregador itinerante que só vai pregar se tiver um cachê. Está certo ou está errado, igreja? Errado. Está errado. O cara vai pregar ou cantar e diz só vou por 10 mil, 15, 20 mil. Isso aí não é fazer a obra de Deus não, mano. Isso aí não é fazer a obra de Deus. É mercadejar com a obra de Deus. É brincar com o santo. É fazer comércio com as coisas de Deus. E vocês pagarão alto se vocês não se converterem disso que vocês estão fazendo agora. Ministério de ganância, de avareza. Ministério que o cara prega não para ganhar almas, mas para ficar rico, irmão Neto. O cara vai pastorear a igreja, não é porque ama as ovelhas não, é porque ama dinheiro. Se vocês não se converterem, eu vou falar, Deus está mandando eu falar. Se vocês não se converterem, vocês irão queimar no fogo do inferno. Assim diz o Senhor. Quem conhece Deus verdadeiramente, trabalha para o reino de Deus. Sim ou não, Calma Moisés? Sim. Quem conhece Deus verdadeiramente, trabalha para o reino de Deus. Por que ele trabalha para o reino de Deus, irmão? Quem conhece Deus verdadeiramente? Porque ele tem sede de Deus. Ele tem gratidão por Deus. Olha bem, isso aqui é forte para afindar. Quem conhece Deus verdadeiramente, trabalha para o reino de Deus. Por que ele trabalha? Primeiro, porque ele tem sede de Deus. Já foi falado. Está cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, o crente não consegue ficar parado. Ele vira uma formiga. Ele fica em movimento. Ele tem que fazer algo em prol do reino de Deus. Sabe por que ele trabalha também no reino de Deus? Quem verdadeiramente conhece Deus? Porque o coração dele é cheio de gratidão. Grato pela salvação. Grato pelo batismo com o Espírito Santo. Grato pelas maravilhas que Deus já fez na vida dele. A consciência dele está ativa. Ele diz assim para ele mesmo, não é para os outros não. Ele diz para ele mesmo. Ora, no mundo eu vivia nas festas. No mundo eu não tinha cansaço com nada. E agora eu vou ter para as coisas de Deus? Claro que não. Eu vou me congregar. Eu vou orar. Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou fazer o reino de Deus crescer na terra. Porque o meu coração está cheio de gratidão por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E eu não sou egoísta, pensa ele. O que eu recebi de Deus, eu vou entregar para os outros. Eu vou falar da salvação de Jesus. Que Jesus liberta, que Ele cura, que Ele batiza no Espírito Santo. Que Ele faz a obra completa na vida do homem. Por quê? Porque o coração dele está cheio de gratidão pelo Senhor. Olha aqui no final. Viva com e para Deus hoje e sempre. Viva com e para Deus hoje e sempre. Esse é o nosso estudo hoje, irmão. Sede por Deus. Está no Salmo de número 63, versículo 1. Vamos ficar de pé e dar uma linda salva de palmas para Jesus. Mano Ailton, ora agradecendo por esse trabalho nessa noite. Quiser falar, faz o apanhado final. Amém. Irmãos, vamos agradecer a Deus, né? E você que está vendo esse vídeo, o que vai ver esse vídeo, compartilhe, assiste até o final. Não adianta você também abrir e ver 2 minutos e já sair do vídeo e ver outra coisa, não.
Não adianta não. Você tem que pegar do começo ao fim para você não perder nada, né? É o importante da palavra, ela não é importante só no final ou só no meio. Ela é importante do início Toda. até o final, né? Ela não tem algo... Ela tem que ser completa, né? Para você ter até um entendimento melhor, né? Quer falar? Nailton, exatamente. Aí a gente faz um vídeo, aí 26 visualizações, 30 e poucos. Era para dar 500, 1000 ou mais visualizações. Mas o povo, tem uns que nem vê. Tem outros que vê pela metade. Irmão, tu começa a ouvir a palavra de Deus, vai até o final, meu irmão. Tu tem tempo para tudo, só não tem tempo para as coisas de Deus. Peraí, vamos com calma. Vamos priorizar o reino de Deus. Nailton, hora encerrada. É isso aí, irmãos. Então é isso aí. Clica aí em gostei, compartilha, se E hoje foi inscreva. forte o estudo, viu? Se inscreva e semana que vem tem mais, se Deus Mais um quiser. estudo Né? forte. Amém. Pode orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse ensino maravilhoso e abençoado, meu Deus. Porque o Senhor falou conosco profundamente, meu Deus. O Senhor abriu a nossa mente nesse lugar. O Senhor falou aos nossos corações, Senhor, a importância de ter sede por Ti, Senhor. De anelar e conhecer e crescer em conhecimento, Senhor. Procurar sempre conhecer o Senhor mais e mais. O Senhor nos revela nessa noite, meu Deus, que devemos ter uma intimidade de amigos contigo, Senhor. E por isso nós te agradecemos, Senhor, que essa palavra venha penetrar nos nossos corações, nos corações das pessoas que vão assistir através desse vídeo, através desse canal, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Nos dá uma noite abençoada de paz e tranquilidade na Tua presença. Cura, Senhor, as pessoas que estão enfermas com o coronavírus. Salva, liberta, leva a mensagem verdadeira aos corações através dos seus homens e mulheres de Deus. Meu Deus, faz a obra Sim, completa meu na Deus, em vida nome de Jesus. dos irmãos, das pessoas do mundo inteiro. E assim eu te agradeço, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma salva de palmas para Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém.